Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje iremos falar um pouco sobre growth, sobre hacking growth, né? É um tema que está bem alto assim no mercado, especialmente no mundo de startups, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco se growth realmente é para empresa, né? Para nossas empresas, né? E a ideia aqui dessa troca é que a gente possa discutir um pouco sobre o conceito, o que é growth na prática, como aplicar, né? Vou trazer aqui alguns cases e, na realidade, até situações do dia a dia que a gente pode identificar o growth dentro da nossa rotina, até mesmo no supermercado, por exemplo, tá bom? Antes de entrar no tema, contextualizar para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a LEP, Liga de Empreendedorismo Potiguar. Nós somos uma organização a qual estou representando aqui, nós somos uma organização sem fins lucrativos, cuja nossa missão é atuar na disseminação de empreendedorismo aqui no nosso estado, né? Nós fazemos isso com uma pegada muito forte de educação empreendedora, atuando desde o ensino médio em escolas públicas, passando pela universidade até os jovens adultos, né? Que estão aí, de certa forma, querendo aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, tá bom? Então, a gente faz diversos eventos, diversas parcerias chaves, como exemplo do próprio Sebrae RN. Então, a gente está bem disposto e aberto para conversar, para fazer bons vínculos, boas parcerias. Então, fica o convite aí aberto para que a gente possa se conectar, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre quem vos fala, né? Sou eu, Thiago Simas, estou o presidente da LEP. Estou na LEP desde 2017, entrei na parte de parcerias e desde então assumi como presidente e vem sendo aí um trabalho bem bacana que a gente vem desenvolvendo na LEP. Além disso, eu sou analista de growth, né? Assunto com a qual a gente vem tratar aqui. E eu lidero também o time de relacionamento com o cliente, a parte de CS e suporte lá na Surfmappers. Para quem não conhece, a Surfmappers é uma startup, é um site de venda de foto de surf, é um marketplace, né? Ele conecta o surfista e o fotógrafo, né? O marketplace, se você não está habituado com o termo, mas é basicamente isso, é você conectar as duas pontas, é o que o Uber, por exemplo, faz, né? Ele conecta ali o motorista com quem está precisando de uma viagem, né? Ou, enfim, fazer algum tipo de entrega. E lá na Surfmappers a gente faz basicamente essa conexão. Tem vários fotógrafos espalhados pelo mundo que vão na praia de forma aleatória, né? E fotografam os surfistas que estão ali na praia, na água, né? Então a gente consegue ajudar esse fotógrafo a ter agilidade nessa entrega do material, né? E fazer esse atendimento ali personalizado para o seu cliente. Além disso, né, eu sou quase engenheiro civil, tô terminando minha formação na Universidade Federal, aqui do estado, né, do Rio Grande do Norte, bem pertinho. E algo que me ensinou muito, assim, para o mundo de growth foi justamente essa visão de indicadores, uma visão mais matemática da coisa, e que é fundamental, sem dúvida alguma, para todo profissional de growth, tá bom? Esses são os meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail, caso vocês queiram trocar alguma ideia ou aprofundar algum conteúdo que a gente vai abordar aqui mais para frente. Para mim é um prazer imenso, né? Eu acredito muito que a gente aprende muito mais compartilhando, e quando a gente é indagado, eu acho que isso aguça ainda mais o nosso aprendizado, tá bom? Então sinta-se à vontade, vamos conectar, vamos ter gente boa junto aí, tá bom? Então, pessoal, entrando um pouco no tema de growth, eu queria trazer uma definição, tá? Um pouco mais formal, assim, do que é growth, tá? O growth hacking, que foi o termo criado pelo Sean Ellis, ele basicamente é você fazer com que uma empresa cresça. É você encontrar maneiras de uma empresa crescer, tá? Então, você vai fazer isso construindo boas práticas, ou melhor dizendo, melhores práticas, certo? E o que é mais legal, assim, no growth, é que
a gente, pelo menos, não sei, eu tenho uma visão aqui que a galera de mercado olha para coisas científicas como algo inaplicável, mas o growth hacking, ele nada mais é do que um método científico, né? A gente vai ver mais para frente. E ele é baseado em hipóteses e experimentos. Então, muitas vezes a gente tem uma boa ideia, mas essa boa ideia ela só vai se consolidar quando ela se provar, né, que, enfim, ela gerou um resultado positivo e tal. Como é que você vai saber se ela se prova ou não? Testando, gerando experimentos, né, a partir de hipóteses. Então, o growth ele serve para encontrar as alavancas de crescimento a partir de hipóteses e experimentos. Testes, 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 testes. Ok? E essa pessoa que está aí, Sean Ellis na verdade, é o pai do growth hacking, né? Como se fosse assim, trazendo uma referência um pouco mais clara, assim, o Aaron Ross para a galera que lida aí com vendas mais complexas, né? É talvez a maior referência, ou um dos primeiros estudiosos do assunto. E o Sean Ellis, ele que cunhou esse termo, né, growth hacking, em 2010, onde, entre várias empresas, ele atuou na Dropbox, que na época era muito pequena, ele ajudou a crescer de forma exponencial. E, enfim, ele tem vários cases de sucesso aí ao longo da carreira dele. Inclusive, recomendo demais que vocês leiam o livro Hacking Growth, escrito por ele. É assim, o beabá. Acho que boa parte do que eu vou trazer aqui para vocês conseguem aprofundar bem lá, tá? Então, recomendo sim, totalmente, tá bom? Mas afinal, pessoal, aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Será que growth é para minha empresa mesmo? É uma pergunta, acho que bem realmente para enxergar vocês, né? Porque a gente vê muitas startups, empresas de tecnologias, empresas disruptivas falando sobre growth, mas é difícil, por exemplo, você ver uma empresa tradicional falando sobre esse termo, growth, tá? E aí eu acho que isso naturalmente vai se tornar mais comum, tá? Mas vamos lá. Sua empresa precisa crescer? É uma pergunta. Se ela precisa crescer, growth vai calhar bem para ajudar, tá? E aqui eu trago até a reflexão, né, de que eu acho que nada mais inteligente, se você quer crescer, do que você jogar, cara, é ataque total sempre, né? Então, enfim, você tem hipóteses de como esse crescimento pode acontecer? Por exemplo, eu tenho uma fábrica, né? Eu tenho uma fábrica lá de alimentos. E eu tenho uma hipótese, eu preciso crescer, e eu tenho uma hipótese de que eu consigo crescer, por exemplo, para outro estado, se eu colocar um representante comercial lá. Essa é uma hipótese. Ou seja, a hipótese é, se eu colocar um representante na região, eu vou conseguir crescer, abrir carteiras naquele local e vou crescer. É uma hipótese. Então, se você tem hipóteses de como esse crescimento pode acontecer, até então você já está cumprindo ali com as dois checklists importantes, tá? E se você tem incertezas sobre o que fazer e ou quando fazer, ou seja, será que é melhor colocar um representante em João Pessoa ou em Fortaleza? Ou em Recife? E quando eu devo colocar um em cada canto, certo? Então, isso é um momento de incerteza. Você não tem ali um guia que você vai dizer, eu vou colocar o cara em João Pessoa que vai dar certo, né? Você está na incerteza, certo? Então, esse ambiente de incerteza faz parte também do contexto do growth hacking, tá? E aí um quarto ponto, não menos importante, na verdade eu diria que talvez, especialmente para as empresas de tecnologia, as empresas disruptivas e startups, que é se o seu produto ou a sua solução tem PMF, Product Market Fit, tá? Isso aqui é essencial. E aqui eu falo especificamente para as startups, as empresas disruptivas, de inovação
especialmente para vocês. Se você não tiver bem seguro e alinhado de que o seu PMF, que o seu Product Market Fit, ele foi alcançado, eu recomendo que você não comece com o processo de growth, tá? É bem importante que você tenha essa validação. Você não precisa ter uma certeza absoluta, mas você tem que ter fortes indícios de que você atingiu o seu Product Market Fit, tá bom? Porque eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse conceito, né? Basicamente, o Product Market Fit é quando você tem essa união entre o que você oferece, o produto, o serviço, a solução, e o que o mercado necessita. E aí você gera esse fit ali entre produto, solução e mercado, necessidades, né, do consumidor. Até lá na Surfmappers, né, a gente brinca que às vezes quando dá problema no site, tem algum bug, alguma coisa assim, a gente fala, é nessas horas que a gente sabe que a gente tem Product Market Fit, porque a galera fica pé da vida quando tem um problema que não consegue vender as fotos. Ou seja, faz a diferença na vida daquelas pessoas. Então, o grande ponto aqui é, se você não tem esse alinhamento do teu produto, da tua solução com o mercado, se você realmente não resolve uma dor latente de fato, ou atende a uma necessidade realmente muito grande, dificilmente, na hora que você injetar energia em growth, você vai conseguir crescer, certo? Você vai ter um teto, sempre um teto, um limite, né? Enfim. Ou você pode ter uma situação como, por exemplo, que a galera, né, fala, né, é um balde furado. Você começa a trazer ali usuário, começa a trazer cliente, mas você não tem uma retenção firme, porque as pessoas compram uma vez, usam uma vez o produto, mas depois elas não perdem o valor naquilo e vão embora, tá? E aí é o que a galera mais teme, tá bom? Então, pessoal, existe uma forma, né, um método de você identificar se você tem Product Market Fit, através de uma pesquisa com sua base de clientes, sua base de usuários, tá? E você vai fazer a seguinte pergunta: o quão triste você, no caso, você se referindo ao seu cliente, né? Quão triste você ficaria se a nossa solução não existisse mais? Você vai fazer essa pergunta para o seu cliente. E aí ele pode responder de forma indiferente, ele pode ficar um pouco desapontado, ou ele pode estar muito desapontado. E aí esse método, ele diz que para que você chegue a uma conclusão de que que a sua solução, que o teu produto, ele tem Product Market Fit, você tem que ter pelo menos 40% muito desapontado. Pelo menos, tá? Então, é uma boa base aí para você chegar, bater no peito e dizer, a nossa empresa tem Product Market Fit, vamos seguir em frente, que esse é o caminho, growth é o caminho, tá? Chegou nesse estágio, não pense duas vezes, vai em frente, que aí realmente talvez seja o momento de escalar, de entrar em tração, enfim. Ok? Então vamos lá, vamos para frente, pessoal. Trazendo aqui um conceito do dia a dia da gente, um growth na prática, eu acho bem legal ver essa visão. Talvez você já tenha se deparado com isso aí em algum supermercado da sua cidade, não sei se todo mundo é aqui de Natal, mas aqui em Natal tem um supermercado bem conhecido, que é o Nordestão, né? O Nordestão, ele utiliza muito dessa estratégia. Eu confesso que eu não sei se é algo tipo, extremamente growth mesmo, eu vou explicar o que seria isso, mas enfim. Mas eu achei muito legal porque eu já vi isso várias vezes no supermercado. Vi em outros também, mas lá eu estava na seção de acho que era de água, de bebidas, né? Mas enfim, a seção era mais predominantemente com água, tinha água lá. E aí os caras colocaram esses produtinhos assim na vertical e era um Kit Kat. Cara, me veio um gatilho. Eu pensei, eu vou comprar água, eu tenho um Kit Kat aqui. Eu vou comer o Kit Kat, vai me dar sede, eu vou beber água. Meio que, sabe, gerou essa associação. E aí eu peguei o Kit Kat e levei. Então, para mim, funcionou. Eu acho que para muita gente também pode gerar um certo gatilho. Mas, enfim, o nome disso, né, é o Cross Merchandising ou produtos correlatos, tá? Então, na imagem aqui, a gente tem uma seção ali de salgadinhos, né,
salgadinho, pipoca, enfim. E aí eles fizeram uma associação, um correlato com um doce, né? Então, tem muito essa questão, até uma questão visual ou sensorial, de tipo, o salgado pede uma coisa doce e tal. Então, isso é um exemplo, pode ser um exemplo de uma ação de growth. E aí a pergunta que fica então os supermercados que utilizam de produtos correlatos estão fazendo growth? Vou deixar aí 2 segundos para vocês pensarem. O que vocês acham? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Essa ação específica aqui pode ser uma ação pontual. E ação pontual por ação pontual, ela não é growth. Não é growth hacking, tá? Vocês vão entender um pouco da diferença que existe entre você fazer uma ação pontual, você, sei lá, botar grana no Google ali, deixar um mês rodando e depois acabar, tá? Do que você criar toda uma estratégia, todo um processo, enfim, e que seja contínuo, tá bom? E esse é o ponto que eu queria trazer, né? Mas o que faria essa ação se tornar uma ação de growth? Ela tem que estar dentro de um processo de experimentação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela tem que estar inserida dentro de uma rotina de growth, do time de growth. E terceiro, ela tem que estar sempre acompanhada de métricas e indicadores. Por exemplo, por que nessa foto ele está colocando essa bala aqui junto com próximo dessa pipoca Lay's, por exemplo, essa salgadinho Lay's aí? Será que eles viram lá um relatório, eles fizeram um relatório analisando carrinho por carrinho, compra por compra, e eles perceberam que a maior associação entre doces e salgados era justamente desse doce com essa parte de salgados aí? Se foi isso, é um bom indício. É um bom indício de que eles fizeram análise de dados, de números e tal, de métricas, tá? Mas simplesmente pode ser que não. Então, é super importante que você tenha essa associação das métricas e dos indicadores. Tanto para você bolar o experimento, como para o pós, para você avaliar e entender como foi aquela repercussão. E como eu falei lá no início, o Growth ele tem muita associação com o método científico, onde você observa um fato, uma situação, uma realidade, você vai, a partir daquela observação, formular hipóteses, cenários, possibilidades. Com essas hipóteses, você vai concretizá-las em experimentos, em ações, em tarefas. E no final, você vai chegar a uma conclusão. Espera aí, esse experimento é conclusivo? Eu vou aceitá-lo ou não, né? Então, você vai chegar a essa conclusão. Tá bem? E o grande legal disso é que, no final das contas, o final não é o final. O final, ele é um recomeço, né? Você vai aceitar ou rejeitar, né? E no final das contas, você vai ter aprendizados e melhorias. Você pode repetir, por exemplo, e melhorar as hipóteses que você criou inicialmente, certo? E aí, trazendo já para o lado do processo de experimentação que a gente falou, né? A gente precisa, para transformar aquelas ações ali do supermercado em ações de growth, a gente precisa de processo de experimentação, rotina de growth e métricas. Vamos falar desses 3 pontos, que vai ser o grande cerne da nossa apresentação, tá bom? Então, inclusive, peço que vocês foquem bem agora, assim, acho que a parte mais importante, assim, da nossa conversa seria essa, tá? Então, para que você tenha um processo de experimentação, primeiro, você precisa definir um alvo, um objetivo muito claro. Por exemplo, o objetivo que eu tenho para esse momento é aumentar o meu faturamento em 40%. Beleza, esse é o meu alvo. Eu vou focar nisso, cara. Esquece outras coisas, eu quero isso. Esse é o meu foco, essa é a minha direção. Em seguida, você vai chamar ali o time, talvez o time de marketing, ou só o time, se você já tiver um time de growth. Vai falar, galera, vamos gerar ideias de hipóteses, de experimentos, para que a gente atinja esse alvo, esse objetivo.
Ponto. Beleza? Então, eu pensei aqui numa coisa que tem a ver com aumentar a margem do nosso negócio. É legal? É, mas não é o objetivo, então fica de escanteio. Não precisa jogar fora, mas deixa ali de lado, não vai entrar na prioridade de agora, ok? Na sequência você vai pegar esse montante de ideias aí, essa tempestade de ideias, vai filtrar, vai combinar aqueles que têm a mesma lógica e tal, e você vai modelar os experimentos. Né? Você vai transformar a ideia em algo mais concreto, em algo mais palpável, que aí a gente vai chamar isso de experimento. Feita essa modelagem, você vai priorizar, ou seja, eu vou primeiro fazer essa ação, depois eu vou fazer essa ação, certo? E você vai executar. No final das contas, a gente vai analisar, colher os resultados, né? E identificar como que a gente pode melhorar, como que a gente pode evoluir, até como time de growth também. Isso é um trabalho árduo e diário, eu diria, que todos os times de growth precisam ter, e ter a consciência de que a maioria dos experimentos vão dar errado, ou não vão atingir exatamente o que vocês acreditariam que poderiam atingir. Eu acho que é o grande ponto, assim, é entender isso, é compreender, é ok aceitar, mas saber conviver com isso, né? Beleza? E vocês veem que esse processo de experimentação ele tem bem na lógica, né, do método científico, né? Então, pessoal, é aquilo que eu falei, né? O crescimento ele não vai vir de algo exponencial, assim, de uma ação mirabolante que vai te fazer atingir um crescimento de múltiplos ali em pouco tempo, tá? Na média, o crescimento ele vai vir a partir da soma de vários crescimentos menores. Então, é aquela otimização ali na taxa de conversão, né, numa parte crítica do funil, é ali um aumento de ticket médio a partir de uma ação específica, é ali um aumento da taxa de retenção dos clientes, talvez um foco no onboard, enfim, são ações pequenas, crescimentos pequenos que vão se somar e vão gerar um crescimento. Essa é a lógica. Em segundo ponto, quando você define um bom processo, você tem a possibilidade e você tem capacidade braçal de rodar vários experimentos simultaneamente. E isso aqui é muito importante. Tá? A gente vai entender que volume, quando você está tratando de experimentos, é super importante. Né? Existem números aí que falam que cerca de 80% dos experimentos estão errados. Então imagina lá, você diz, esse mês eu vou fazer 10 experimentos. Pô, 10 é muito. 10 é muito. Suponha que 80% dê errado. Você vai acertar 2 experimentos por mês. Você vai acertar 24 experimentos por ano. Cara, isso é muito pouco. Muito pouco. Tá? Então, por isso que é importante que você tenha um processo bem desenhado, bem claro, para que você consiga ter essa capacidade de experimentar de forma simultânea. Isso é fundamental. E um terceiro ponto sempre vai ser possível acumular aprendizados e gerar ainda mais ideias de otimização. Isso aqui é muito interessante porque não é só um jogo onde eu perco ou eu ganho. No final, eu sempre vou estar ganhando, tá? Se aquele meu experimento deu certo, massa, a gente cresceu, atingiu o objetivo, mas ainda assim dá para melhorar ali. Como é que eu posso extrair ali um resultado maior ainda? Dá para melhorar? Vamos melhorar. Mas aqui eu perdi, aqui não deu certo, não atingi meu objetivo, mas dá para melhorar? Dá, então vamos melhorar. Então, assim, sempre isso gera uma retroalimentação de ideias a partir da otimização do que já foi feito, tá bom? E aí você compõe ali um ciclo virtuoso, que é quando você tem o volume de experimentos, consequentemente você consegue ter um volume de aprendizados e necessariamente sucesso dos experimentos. E isso vai gerando esse ciclo virtuoso, né? De que sempre que você aumenta o volume, lógico,
né? A gente não está falando de desconsiderar a qualidade, mas considerando que você mantenha a qualidade na execução, tal, na formatação dos experimentos, foco em volume. Foco em volume. Você vai ter muito aprendizado, você vai pelo menos aumentar a chance de sucesso dos experimentos e os experimentos futuros, tá bom? Então, no caso aqui do supermercado, se a gente fosse fazer um processo de experimentação, né? Vamos lá, vamos focar, vamos definir o alvo. Quais seriam as principais alavancas do negócio? Essa eu acho que é uma primeira pergunta que a gente sempre deve fazer quando a gente vai pensar no objetivo. Quais são as principais alavancas do meu negócio? Ah, é o boca a boca. Ah, é um sistema de benefícios, né? Como é que chama? De fidelidade, né? Enfim, quais são as alavancas atuais do meu negócio, tá? Por outro lado, aonde estão os principais gargalos do meu negócio? Ah, eu tenho um gargalo aqui na produção, eu tenho um gargalo na logística. Cara, não sei. Você sabe muito mais do seu negócio do que qualquer outra pessoa do que eu. Tá? Faça essa pergunta, reflita com o teu time e leve isso para discussão. Como anda o meu funil de vendas? Aqui, logicamente, o supermercado é bem mais complexo você mapear ali o funil de vendas, né? Enfim, até porque o ciclo de compra ali é curto. Você entra, você vê o produto, você coloca no carrinho e você faz a compra e o ciclo ele termina ali. Mas se você for pensar em vendas um pouco mais complexas, né? Talvez aí quem trabalha com software, quem talvez faça aí algum tipo de venda enfim, produtos que tenham um valor agregado maior, né? Pessoal de serviço, aonde que está ali o gap no meu funil, né? Então, eu todo mês o meu vendedor ele prospecta 100 empresas. Dessas 100, ele consegue ligar para 50. Dessas 50, ele faz a ligação, ele consegue converter 2. Calma, beleza? Ele teve 50% de conversão na primeira etapa, né? De prospecção ali para a cold call, enfim, a call, a ligação. Mas da call para o fechamento, ele teve uma porcentagem muito baixa, né? Ele fechou 2 de 50. Então, assim, enfim, é um resultado a princípio, na minha visão aqui, né? Eu tô julgando aqui que é um negócio B2B, sem ser muito enterprise, assim, sei lá, talvez um negócio de energia solar, por exemplo, né? Que um ticket médio aí para uma residência, sei lá, 30 mil reais. Não é um valor, é um valor alto, mas até pelas condições de pagamento, você consegue facilitar isso, né? Então, enfim, para um caso como esse, cara, é uma taxa de conversão baixa. Então, o gap no funil, ele tá ali. Por que esse gap tá acontecendo? Os leads não estão chegando bem qualificados, e aí você começa a pensar. Enfim, mas aqui nesse exemplo, os gestores se reuniram e tal, e falaram, galera, é o seguinte, a gente já tem uma loja consolidada, nossa loja está indo bem. A gente tem que agora focar em aumentar o ticket médio da nossa loja. Então, para cada cliente que entrar aqui, a gente vai ter que dar um jeito de fazer ele comprar mais do que ele iria comprar. Esse é o objetivo, esse é a obsessão, esse é o alvo, o foco da equipe do supermercado, do nosso supermercado que a gente está hipoteticamente aqui abrindo agora, tá bom? E aí o gestor vai chegar, vai falar, pessoal, vamos fazer um brainstorm aqui, eu preciso de experimentos, eu preciso de ideias, vamos lá. Então, a galera vai ali colocando uma série de ideias que vai vir em mente, mas é importante que se mantenha o foco total no objetivo, porque se você sair, aí começa a complicar, tá? E aí uma das ideias que surgiu lá no meio desse brainstorm aí, foi utilizar nas sessões o correlato, né? E especificamente fazer um experimento que era, nas sessões de salgadinho, a gente vai colocar um correlato com doce. Beleza. Então ele foi modelar os experimentos, né? Fez uma filtragem e tal dos experimentos.
E para você modelar ali cada experimento, você deve seguir uma seguinte lógica. Você deve primeiro descrever o que é aquele experimento, então colocar correlatos nas seções de salgados com um doce. Pode ser, pode ser. Hipótese. O que vai ser a hipótese nesse caso? Você vai fazer o seguinte, a hipótese ela tem uma característica muito clara de tipo, se eu fizer tal coisa, eu vou obter tal resultado. Então, por exemplo, se eu adicionar nas seções de salgadinho um correlato doce, se eu fizer isso, eu vou atingir um aumento de ticket médio de 15%. Beleza. Olha só, a hipótese ela tem o que vai causar a ação e ela tem um resultado. Maravilha, perfeito. Qual vai ser a métrica principal? Aumento de 15% no ticket médio. 15% de ticket médio. Quem vai ser o responsável? Qual vai ser o deadline daquela ação? Ou quando ela vai começar? Muitas vezes o deadline ele não é muito claro, né? Você começa uma ação e ela é um pouco mais longa e tá tudo bem, né? Você vai definir ali quais vão ser ali aqueles KPIs secundários. Então, beleza, ticket médio é a nossa obsessão. Mas o que é que eu posso analisar também além do ticket médio? Por exemplo, uma ideia legal, ó. Tipo, antes eu via que a cada 100 carrinhos que tinham o salgadinho da Lay's, por exemplo, a cada 100, apenas 20 tinham esse docinho. Agora eu quero aumentar esse match. Eu quero que a cada 100 salgadinhos Lay's, eu tenha 50 do doce. Pode ser uma métrica secundária. Uma outra métrica secundária é você considerar o aumento do crescimento da venda de doces. Pode ser. Aumentou drasticamente o número de doces. Entendeu? E aí, um ponto que eu trago aqui, né, um ponto bem importante, é você nunca analisar um KPI de forma isolada. Porque, por exemplo, se você for só analisar o crescimento das vendas desse doce, você não chega a conclusão alguma. Porque ele pode ter sido vendido lá na seção de doces, entendeu? Não necessariamente ele foi vendido na seção de salgadinhos. Então, é importante que você utilize dos vários KPIs juntos, conectados, para que você possa avaliar. E, por fim, uma lista de tarefas, workflow. O que o time vai ter que fazer para que essa ação, para que esse experimento, ele seja executado da melhor maneira. Depois disso, a gente vai priorizar. Uma excelente ferramenta para te ajudar nisso, para facilitar um pouco quando você tem um volume muito grande de experimentos, é a iScore. Né? Ele é baseado em indicadores de impacto, confiança e facilidade. Então, você tem aqui esse quadro, você tem lá para estratégia 1, experimento 1, você vai atribuir uma pontuação que vai de 0 a 10 para impacto, confiança e facilidade. Impacto, quanto você acha que aquilo vai gerar de impacto e resultado. Confiança, eu sou muito confiante que isso vai dar certo. E facilidade é o nível de executabilidade, é o nível de executabilidade daquilo, né? E aí você tem uma média, você pode filtrar, você pode classificar pela média e chegar a uma conclusão sobre qual experimento você deve rodar. Um ponto importante aqui a ser ressaltado é o seguinte, muitas vezes você tem que analisar o contexto da tua empresa, da tua equipe, para saber, será que nesse momento eu posso ter uma atividade que tem um nível de facilidade baixo, ou seja, é uma atividade super trabalhosa? Será? Meu time está bem sobrecarregado. Talvez fosse melhor investir nesses aqui que são mais fáceis, entendeu? Então você tem que ter essa avaliação também sobre a capacidade de entrega do time. Não é só chegar na score, jogar lá e tá feito. Não é bem assim. Você vai se dar mal, tá? Se você fizer isso. Então é importante você ter essa criticidade, entender ali a realidade do teu time e no final tomar uma decisão, tá? E agora você vai executar, nada mais é do que esse possivelmente promotor de vendas ou até um gerente de loja está ali acompanhando, que é posicionar o correlato na sessão.
E no final das contas, a gente vai analisar e colher os resultados, né? Quanto daquela nossa meta principal, que era o aumento do ticket médio, foi alcançada, né? Quanto dos KPIs secundários foram alcançados? Então, eu queria aumentar ali a venda dos docinhos. Aumentou em quanto? Né? Faz essa análise. E aí um exemplo que eu queria trazer, né? Tipo, a quantidade de carrinhos que tinham os 2 itens foi maior ou menor? Então, se você analisar o mesmo intervalo de tempo, talvez um mês ou 15 dias do mês, é importante que você faça essas análises sempre em períodos similares. Você percebeu um aumento dessa venda casada ou não? Tá? Então, um ponto importante aí que você pode ter como análise. E no final das contas, você vai chegar na parte de análise e coleta dos resultados nesse dilema. Com base nos dados, o experimento foi bem sucedido ou não? Se sim, você vai, na verdade, se sim ou se não, né? Você vai perguntar novamente, o experimento pode ser melhorado? Se puder, você melhora e executa novamente. Ou seja, o experimento ele foi bem sucedido, mas ele ainda pode ser melhorado, então você melhora e executa. Agora, se ele foi bem sucedido e ele não pode ser melhorado na sua avaliação, é importante que você execute até, falando aqui no termo de academia, até a fadiga, sabe? Até você realmente saturar aquele canal, saturar aquele experimento e aproveitar ao máximo. Vai chegar um momento em que a curva de crescimento ela vai ali, sabe? Não vai fazer diferença. Então você tem que aproveitar esse momento de crescimento, tá? Então é bem importante que você tenha essa visão. Agora, se o experimento ele não foi bem sucedido, mas ele pode ser melhorado, você melhora, e aí ele vai para uma nova lista de priorização. Você vai escolher, você vai, né, fazer uma nova avaliação ali do ICE-Score e tal, enfim. Agora, se ele não puder ser melhorado, aí ele fica como aprendizado. Ele vai ser rejeitado, mas serve como aprendizado, né, para a gente não executar mais esse tipo de ação, por exemplo. Tá bom? E aí, falando um pouco sobre a rotina de growth, pessoal, agora entrando realmente ali no dia a dia, né? Eu sugiro que antes de você começar ali atividades, operações de growth, eu sugiro que você se reúna com o time e faça o bom e velho brainstorm. Aproveita ali uma sexta-feira, pede uma pizza, gela pra galera, sabe? Deixa todo mundo na boa e faz um brainstorm ali, bem focado naquilo que vocês querem atingir no seu OKR, na sua sprint, enfim, como quer que você gerencie os seus times. E aí, a partir desse brainstorming, você chega, galera, curta um fim de semana, que na segunda-feira a porrada vai comer. Quando for na segunda, você vai chegar pro time, vai iniciar a sprint ali, né? Se você faz sprint semanal, a cada 2 semanas, enfim. Mas você vai chegar na segunda-feira e vai falar, galera, vamos agora pegar o que a gente teve lá de brainstorming e vamos modelar os experimentos. Modelar, escolher quais aqueles que fazem sentido e botar dentro do iScore para a gente poder priorizar e planejar os próximos dias, certo? E aí, após 7 dias, eu recomendo, após 7 dias, ou no caso aqui, não são 7 dias, né? É uma semana corrida. Considerando aí que você vai fazer uma análise no final do período, no final da semana, na sexta-feira, por exemplo, cada analista vai pegar os experimentos e vai fazer análise, certo? Vai fazer análise dos experimentos que estão rodando. Para poder chegar na segunda-feira do dia da semana seguinte e falar, galera, a gente teve esses resultados, a análise é essa, e a gente vai ter que optar se segue ou não, se traz novos experimentos ou não, e por aí vai. Mas a lógica é muito essa, pessoal. É um ciclo extremamente contínuo. Segunda-feira, planejamento, quais vão ser os experimentos que a gente vai colocar na nossa rotina. Passou a semana, execução. Chegou sexta-feira, pode ser sexta, pode ser na segunda da semana seguinte, como vocês acharem melhor. Mas chegou esse dia fatídico, faz uma análise.
faz uma análise, colhe resultados. E aí traz para a nova sprint, para o novo planejamento, esses resultados, esses aprendizados, compartilha com o time e vocês vão construir o que vai acontecer na semana seguinte, tá? Então isso aqui seria um cenário de uma rotina de growth, de sucesso e que talvez demore um pouco para encaixar no teu time, mas que funciona, tá? E aí, eu recomendo que vocês voltem a fazer aí uma análise de brainstorming, talvez a cada 3 meses. Dependendo do negócio e tal, da especificidade, 3 meses é muito. Vocês podem fazer a cada mês, enfim. Entendam isso, entendam que vocês precisam gerar ideias sempre, tá? E tenham esses momentos aí de brainstorming também. E aí, pessoal, só para a gente concluir aqui essa parte mais, eu diria, teórica, vou trazer depois um case lá, inclusive da Surfmappers aqui para compartilhar, mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas métricas essenciais, especialmente se você é da área de startup, né, enfim, negócios tecnológicos. A gente está cansado de saber, né, do CAC, mas muita gente ainda não tem esse indicador aí ali na ponta do lápis. O CAC, ele nada mais é do que o custo de aquisição por cliente. Você vai pegar ali tudo que teve de despesa com venda, com marketing, com mídia paga, despesa, e vai dividir pelo número de novos clientes adquiridos no período. Então, se você gastou R$1.000, ele adquiriu 10 clientes, você teve R$100 de custo por cliente, certo? Basicamente isso. É um dos principais indicadores de crescimento. É importante também destacar que o CAC não é só o CAC global do negócio, né? Você não vai pegar só o global. É importante que você analise cada canal de aquisição. Então, se você tem, por exemplo, uma estratégia de indicação. É um canal de aquisição. Quanto que esse canal está me gerando de custo, né? Para eu adquirir lá os clientes que eu estou adquirindo. Se tem uma estratégia de embaixador ou de influenciador, qual é o custo desse canal? Eu tenho um time de vendas, qual é o custo desse canal? Então, entendam sempre o custo por canal e o global também. Além disso, o LTV, Lifetime Value, né, que nada mais é do que o quanto que aquele cliente deixa na empresa de receita, de lucro bruto ali, né, ao longo da sua vida. Então, a fórmula é bem simples aí, mas quando você entende a lógica fica mais fácil. Então, você vai pegar o seu ticket médio, multiplicar pela média de transações que você tem ali, pode ser por ano ou a cada 6 meses, enfim, como você achar melhor, e o tempo de retenção daquele cliente. É importante que você mantenha só aí a mesma ordem de grandeza. Se você tem um tempo de retenção, por exemplo, de 1 ano, você vai analisar a média de transações ao longo desse mesmo ano, tá? E aí você vai atingir aí o seu LTV. Beleza? É outra métrica também fundamental. E aí a gente faz até o cross, né, do LTV com o CAC. LTV sobre CAC. Então, é uma terceira métrica que ficou faltando aí, mas que é fundamental, que é um ótimo indicador de crescimento. Porque se na prática você fizer uma divisão e o seu LTV ele for menor do que o CAC, é um problema gigantesco. Por quê? Você está gastando mais para adquirir aquele usuário do que você deveria. Essa é a conclusão mais clara, certo? Então você vai ter que otimizar os seus canais de aquisição para que eles realmente consigam reduzir esse custo e que seu negócio se torne escalável, tá? Muitas startups vivem com essa situação, né, de ter um LTV mais baixo do que o CAC, e elas conseguem se sustentar porque elas são financiadas com grana, né? Mas isso não é algo saudável em termos de negócio, né, em termos de lucratividade, de caixa, tá? Além dessas três que eu já falei, CAC, LTV e LTV sobre CAC, temos o churn. Churn nada mais é do que quantos clientes deixaram de consumir, de comprar a tua empresa, né? Então, essa formulazinha aí simples também, né? Clientes que cancelaram, você tem um size, alguma coisa de assinatura, coisa do tipo, ou clientes que
deixaram de comprar de você, dividido por clientes no início do período, né? Mais novos clientes adquiridos. E aí você tem isso em porcentagem. Churn rate, né? Como as pessoas chamam, é fundamental para a área de CS, para a área de relacionamento com o cliente, tá? Então, assim como a taxa de retenção de clientes, né? Que nada mais é do que quantos clientes voltaram a comprar comigo, né? Ou estão ali no meu pipeline ativos, entregando LTV, entregando receita. Essa fórmula ela resume um pouco número de clientes ao fim do período menos número de clientes adquiridos durante o período dividido pelo número de clientes no começo do período, né? Também você pode analisar em porcentagem, normalmente você analisa em porcentagem, né? Então você multiplica ali pelo 100%. E não menos importante, ticket médio, eu acho que é também um excelente métrica, importante ser acompanhada, porque o ticket médio, ele diz muito sobre até inclusive o próprio CAC que você vai ter ali. No nosso caso, né, nós somos um marketplace e eu sei muito quanto eu posso gastar com o meu surfista com base no ticket médio que ele me entrega, né? Eu consigo ter essa ideia. Então é super importante, é fundamental ter a noção do seu ticket médio, beleza? E aí, pessoal, eu queria só para finalizar trazer um case aqui lá que a gente implementou, um experimento bem sucedido, né? Vou mostrar a parte boa, né? Lógico. Então a gente criou um experimento onde a ideia era implementar uma gorjeta para o fotógrafo. Então o surfista, no ato da compra das fotos, ele podia deixar um valor que ele não é taxado pela plataforma, não. O nosso modelo de negócio é através de uma comissão. Então esse valor ele vai integralmente para o fotógrafo. A nossa hipótese era, se adicionarmos uma opção do cliente pagar uma gorjeta ao fotógrafo, iremos aumentar o nosso ticket médio em 15%. Então, aqui tem outros pontos, como a etapa do funil, público, a métrica principal que já foi dita, KPIs secundários, NPS de fotógrafos que receberam gorjeta em 80. Né? Então, eu quero garantir que o NPS dos fotógrafos que estão nesse grupo vai ser 80. Tá? E aí, no final, a gente, né, com todo esse trabalho aí, a gente conseguiu ter um aumento do nosso ticket médio em 20%. E sem dúvida, foi um resultado muito impactante porque a gente colocou grana na mão do fotógrafo. Por mais que isso não nos gere receita, mas no final é satisfação. A gente garante aí que o fotógrafo vai estar ali mais parceiro, mais firme da plataforma e vai ter interesse de ter uma vida mais longa conosco, tá bom? Então, pessoal, foi curto o nosso momento, mas acho que deu para a gente ter bastante conteúdo aí, um contexto do que é growth. Se vocês quiserem trocar uma ideia mais especificamente até sobre a realidade lá na Surfmappers e quiserem fazer esse bate-papo aí mais pessoalmente, sintam-se à vontade, tá bom? Chama lá no LinkedIn, Thiago Simas, meu e-mail, thiago.agsimas@gmail.com, tá bom? Um abraço e aproveitem aí o GoRN, que é um evento fantástico. Até logo.